Bem, nós vamos continuar então com as aulas de economia computacional com o uso do RStudio. Agora nós vamos ver um modelo de regressão para fazer análise preditiva, né? Então, um modelo de análise preditiva que utiliza regressão no R. Depois nós vamos tratar em outras videoaulas de outros modelos de análise preditiva que não usam regressão, que usam mecanismos de classificação, métodos de classificação. Eu sou o professor Marcelo de Oliveira Passos, faço parte do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas e do mestrado e doutorado em Organizações de Mercados e Economia Aplicada. Bom, primeiro, nós temos aqui análise preditiva, né? Falar um pouco sobre análise preditiva antes de entrar propriamente no modelo. A análise preditiva nos ajuda a prever resultados futuros, ou pode ajudar também uma organização, uma empresa, que prevê esses resultados futuros com base em dados anteriores e técnicas de análise, como machine learning e modelagem estatística. No nosso caso, que nós usamos regressão, nós vamos usar um pouco dos dois. É possível gerar insights futuros com um grau significativo de precisão. Utilizar dados passados e atuais para prever tendências e comportamentos. Então, são modelos muito usados em marketing, na previsão do comportamento do consumidor, né, entre outras aplicações. A análise preditiva já tem um mercado global projetado para atingir aproximadamente 10, quase 11 bilhões de dólares até 2022. Né, está crescendo 21%, cresceu na verdade 21%, melhor, irá crescer entre 2016 e 2022 cerca de 21%. Né? A previsão é que cresça esse mercado 21% entre 2016 e 2022, daqui a um ano e meio. Né? Ferramentas de análise preditiva permitem que as empresas utilizem seus dados para prever cenários e identificar tendências. E nós podemos encontrar referências para o assunto que remetem à década de 1940, né? Justamente quando os governos começaram a usar os primeiros computadores. A base da análise preditiva, do machine learning, desses métodos de predição, é a estatística, tá? Incluindo aí análise de regressão, né? E um pouco de econometria, naturalmente, mas a base mesmo é a estatística. Mais especificamente a estatística computacional, né? Que é a base metodológica para os modelos de análise preditiva. Só que apesar de ter surgido através de uma combinação de técnicas estatísticas, de mineração de dados, de modelagem, aí entra um pouco de matemática e computação, a análise preditiva se transformou com o passar dos anos e foi se adaptando às necessidades do mercado, né? E incorporou àquele método estatístico técnicas novas, como machine learning e inteligência artificial, tá? Para justamente dar robustez e gerar predições ou previsões mais consistentes a partir daquelas técnicas estatísticas que constituem a base. Né? A consolidação, então, aconteceu em decorrência de três principais fatos. O primeiro deles foi o aumento exponencial do volume de dados coletados. Né? Nós temos aí vários dados, aumento da massa de dados que passaram a ser coletados. Outro fator importante foi a elevação da competitividade entre as empresas de diversos segmentos diferentes. E o terceiro fator foi o crescimento da complexidade do universo corporativo. Né? Entre esses três fatores, o principal talvez tenha sido o aumento exponencial do volume de dados coletados, né? E também a melhoria, o aperfeiçoamento das tecnologias computacionais para analisar esses dados e até para baixá-los também. Né? As últimas décadas contaram com o desenvolvimento de computadores, como eu estava falando, sistemas também capazes de processar um volume imenso e cada vez maior de dados
e também transformá-los em informações gerenciais através do Business Intelligence. Então, a evolução da capacidade de armazenamento e processamento dos computadores e da capacidade de análise de dados massivos, né, ciência de dados, né, e também o aumento da tecnologia, a melhora da tecnologia para transformar esses dados em informações gerenciais, né, gerou esse ramo, esse segmento da ciência de dados, que é o Business Intelligence. Atualmente o mundo produz cerca de 2,5 quintilhões de bytes. Para não se perder no meio desse mar de dados, esse volume imenso, né, incomensurável quase de dados, e para transformar esses dados em análises, né, e gerar respostas para questões referentes a eles, a análise preditiva usa métodos estatísticos, né, entre eles o método da regressão, que a gente vai tratar logo em seguida. E aqui alguns exemplos de dados que podem ser consolidados e cruzados também, né, e analisados naturalmente, podem ser trabalhados através de métodos estatísticos para gerar predições ou previsões ou antecipações, né, de algumas situações importantes, né, para a estratégia de empresas, etc. Dados contábeis e financeiros, fontes de gastos, né, são as faturas de fornecedores, também são muito úteis para poder gerar previsões e antecipar o comportamento do consumidor e também do fornecedor. Informações de redes sociais, cada vez mais usadas para antecipar e prever esses comportamentos. Registros em ERPs ou CRMs. Divulgações de decisões macroeconômicas, como taxa de juros, inflação, aumento do desemprego, etc. Dados de vendas. Avaliações de estoque em períodos maiores, em grandes períodos. Performance da concorrência, né? Dá para avaliar e prever o comportamento estratégico da concorrência. E a maioria das empresas que leva a sério o uso dessa análise, da análise preditiva, do machine learning, formam em geral uma equipe de planejamento, uma equipe em geral multidisciplinar e multifuncional, justamente focada na identificação de oportunidades e no desenvolvimento de estratégias direcionadas para antecipação e previsão do comportamento da concorrência, dos clientes, etc. Quando a gente percebe que os modelos preditivos estão presentes em tecnologias até muito simples, como o QuickType, né, que é a tecnologia que está na maior parte dos celulares, nós percebemos que a gente pode aplicar essa abordagem para solucionar problemas em diversos graus de complexidade. O iPhone usa, por exemplo, dados linguísticos e mensagens anteriores que você enviou para prever qual a palavra é mais provável que você queira utilizar em seguida. Né? Então, todo mundo que usa iPhone, ou até mesmo quem usa outro tipo de celular, essa tecnologia também está presente. Né? Além disso, os próprios dados também são ou podem ser hierarquizados. A ampla segmentação de dados dentro de uma base pode comprometer a visibilidade que eles são capazes de fornecer. Então, na gestão de custos, por exemplo, isso é um desafio comum. Então, eu preciso dividir e hierarquizar centro de custos, unidades, departamentos, filiais. Né? Isso pode comprometer a visualização e previsão de tendências a longo prazo, porque a informação fica muito fragmentada. E aqui tem a relação da análise preditiva com Big Data e com Business Intelligence. Big Data é a fonte principal de pesquisa para a construção dos modelos preditivos. Né? A tarefa de escolher os dados ou selecioná-los, né, que chama-se data mining, a mineração de dados, né, ou extração de conhecimento de dados, essa tarefa, a base dela é a identificação de quais registros, estatísticas que são úteis para gerar
informações estratégicas condizentes com aquele problema que a gente quer resolver. Aqui, continuação. Já o Business Intelligence pode ser um setor dentro do organograma, né, da empresa, ou a própria estratégia da empresa pode também ser baseada no Business Intelligence. A função dele é transformar os dados, ou então analisá-los, apurá-los também, e transformá-los, sobretudo, em informação útil. Né? A informação útil não precisa ser excessiva. Né? Às vezes, com poucos dados consolidados e consistentes, robustos, né? Confiáveis, críveis, com esses poucos dados nós podemos tirar conclusões muito importantes. Tá? Excesso de dados acaba atrapalhando. Isso já foi descrito, esse fenômeno, pelo Daniel Kahneman e Amos Tversky, que são dois financistas, né, e teóricos de finanças comportamentais. Excesso de dados acabam atrapalhando, às vezes, as ferramentas heurísticas da interpretação dos próprios dados. Né? Os aplicativos de análise preditiva, eles são alimentados com muitos dados e criam processos de melhoria contínua. Aliás, tem uma troca mútua entre dados e análise, porque a análise precisa dos dados e os dados precisam ser analisados. Né? Então, essa relação é sempre bionívoca e sempre útil. Né? Os analistas de dados podem criar modelos preditivos quando têm dados suficientes para obter resultados previstos. Por isso que todos os assuntos, esses assuntos aqui, Big Data, Business Intelligence, ciência de dados, Data Mining, análise preditiva, tudo isso está muito relacionado. Estatística, né? Linguagens computacionais como R e o Python, que são as principais usadas aí, duas das principais usadas para essas tarefas, para essas atividades, isso está muito relacionado. Os modelos preditivos. As análises preditivas são capazes de detectar padrões no conjunto de dados analisados. Em geral, nós temos dois campos, os paramétricos e os não paramétricos. Os modelos preditivos são paramétricos ou não paramétricos. Né? Por exemplo, a análise estatística de redes complexas, que é um tópico avançado em qualquer livro aí que você pegue de data mining, uma das análises mais avançadas, das ferramentas mais avançadas, a gente já estudou, que são as ferramentas da análise estatística de redes complexas, que nós já estudamos, né? Mecânica estatística de redes complexas. E essas técnicas estatísticas de redes são não paramétricas, né? Mas nada impede você usar uma técnica paramétrica, que são bastante usadas também. A que nós vamos usar hoje é uma técnica paramétrica. Regressão, né, é uma técnica na qual você estima um parâmetro. Então, uma técnica paramétrica. Os modelos paramétricos fazem mais suposições e suposições mais específicas do que os modelos não paramétricos. Né? Mas não quer dizer que seja superior. Tá? A superioridade de um modelo paramétrico ou de um não paramétrico tem a ver com a sua aplicabilidade ao problema que está sendo tratado. Tá? Não existe uma técnica superior à outra. Né? O que gera a superioridade de uma técnica é a adequabilidade da sua aplicação. Alguns tipos de modelos preditivos são mínimos quadrados ordinários, modelo básico, modelos lineares generalizados, regressão logística, florestas aleatórias, árvores de decisão, redes neurais ou neuronais, como se diz em Portugal, os splines de regressão adaptativa multivariada, né? São alguns exemplos aqui de modelos preditivos. Todos eles, pelo menos a maior parte deles, com base na estatística e também na econometria. Cada um desses modelos é utilizado para um fim específico. Novamente, o que vai gerar a superioridade do modelo é a adequabilidade do modelo ao problema que está sendo tratado. Tá? Não adianta você usar uma técnica sofisticada quando o problema não pede o uso dessa técnica. Às vezes você consegue resultados melhores com modelos matematicamente ou estatisticamente menos complexos. Né? E às vezes você precisa dos modelos complexos também para tratar
de assuntos que tenham naturalmente uma complexidade intrínseca. Então, todos os modelos possuem diferenças metodológicas e matemáticas, e a semelhança entre eles está no seu objetivo comum, que é a previsão, predição, a antecipação de resultados futuros e que são desconhecidos. Agora, no RStudio, nós vamos desenvolver 3 exemplos de modelos preditivos usando o RStudio. Tá? Nessa aula aqui, nessa videoaula, nós vamos tratar do modelo que usa regressão. Depois nós vamos tratar de outros 2 modelos. Tá? Esses 3 modelos estão no livro do Bari, Cauchy e Jung, de 2017. Todos os comandos R são inseridos no console do RStudio, que é o painel inferior esquerdo da tela, para execução. O primeiro modelo que nós vamos usar agora, a base dele é um algoritmo de regressão que prevê a economia de combustível de um automóvel, e a unidade de medida é milhas por galão. Tá? Então, o objetivo desse modelo aqui é prever um algoritmo, gerar um algoritmo de regressão, que preveja a economia de combustível de um automóvel, e essa economia é medida por milhas, como milhas por galão. O segundo e o terceiro modelos, que serão tratados em vídeos posteriores, utilizam classificadores de árvores de decisão e floresta aleatória para predizer a qual categoria de trigo uma semente pertence. Tá? Então, são modelos mais relacionados à economia agrícola. Esse modelo aqui, de economia de combustível de um automóvel, tem a ver com economia industrial, e análise de projetos também. Aqui também tem muito a ver com análise de projetos, melhor dizendo. Tem a ver um pouco com economia industrial também, economia de transportes, mas tem a ver mais com análise de projetos e economia de transportes. Basicamente isso, economia da energia também. Agora a predição usando regressão. Nós vamos usar um conjunto de dados que é o AutoMPG. MPG de milhas por galão, miles per gallon. E AutoMPG é a base de dados. Essa base tem 398 observações e atributos, e o rótulo também, mais o rótulo. O rótulo, que é label, ou legenda, é o resultado esperado. Tá? E o rótulo é usado para treinar e avaliar a precisão do modelo preditivo. Tá? Então, o rótulo é aquele resultado que você espera, e esse resultado que você espera, ele é utilizado na análise preditiva para treinar e para testar a precisão do modelo preditivo, do próprio modelo. A gente vai ver isso depois na modelagem. O resultado que a gente tenta prever é o valor de milhas por galão que a gente espera. Esse valor é o atributo 1 de um automóvel, considerados os valores dos atributos. Aqui nós temos os seguintes atributos: MPG, que é milhas por galão. Segundo, cilindros. Tá? O terceiro, o deslocamento do automóvel, ou do veículo. Potência do motor, cavalos, cavalos-força. O peso, a aceleração e o ano do modelo do veículo. E a origem também. E também o nome do carro. Tá? Nós podemos obter esse conjunto de dados no repositório de aprendizado de máquina, de Machine Learning, da UCI. Tá? Tá aqui. UCI é a Universidade da Califórnia em Irvine, tá? Que é uma cidade lá da Califórnia. Então, essa base de dados está no repositório lá de Machine Learning da UCI, da Universidade da Califórnia. A gente vai usar esses dados. E aí, para acessar esse repositório, a gente digita esse comando aqui no console do R. Aqui está o link, o endereço, melhor dizendo, do site. Tá?
aqui o AutoPMG, né, que é a base de dados. A gente acessa direto do R, né, não precisa entrar no site e baixar os dados, você pode baixar direto do R através desse comando read.csv, e aqui você digita o endereço, né, até aqui. Aqui no cabeçalho, no header, false, né, CEP, que coloca entre aspas, né, yes.is, a gente já falou, true. Tá? Após isso, o conjunto de dados vai ser carregado na memória, né, com uma variável da tabela de dados altos na área de trabalho. Então vai ficar assim. Repare que aqui nós atribuímos esse banco de dados à tabela de dados, data frame, altos, no R. Né? Então já está carregado lá na área de trabalho, se você gerou esse código, né, inseriu no R, já fica armazenado lá na tabela de dados altos. Então está aqui. Clique na variável altos para visualizar os valores de dados no painel. Painel superior esquerdo, está aqui. Painel superior esquerdo aparece isso aqui, né, que é o data frame, a tabela com os dados. Painel. Tá? E aqui, ó, os modelos, né, Ford Torino, Ford Galaxy 500, Chevrolet Chevelle, né, Buick, né, e aqui tem V1, V2, são os vetores. Né, como os dados aparecem no painel de origem, essa figura aqui. Agora a predição usando regressão. Os dados, esses dados são do Bash e do Leachman, tá? Bake ou Leachman, 2013. Bake ou Bash, né? Repositório de aprendizado de máquina, Machine Learning da UCI, né? California Irvine, né? E essa base de dados está na Escola de Informação e Ciência da Computação, né? Como eu falei para vocês, economia computacional, às vezes a gente dialoga com informática, com universidades e com bases de dados da ciência da computação e da informação. Agora nós vamos usar as funções head e tail. Essas funções permitem que você veja apenas as primeiras 5 linhas, head, né, e as últimas 5 linhas, tail. E aí você consegue conferir se carregou o arquivo corretamente e se ele foi lido corretamente sem ter que acessar, abrir todo o arquivo. Você pode abrir só o início e o final dele para checar se está tudo lá. Agora usamos uma função que nós já conhecemos de vídeos anteriores, que é a summary, para obter as estatísticas básicas referentes a cada coluna dos dados. Então aqui a gente pega head, autos, aqui o data frame e pedimos 5 linhas, né, e tail, autos, 5 linhas. Agora a gente pega o summary, autos, e vai aparecer, né, aqui, ó, head, autos 5, aparece, né, as primeiras 5 linhas, aqui. Agora, tail, auto 5, aparece as últimas 5 linhas, que já está na 398, né? 394, 95 e tal, são as últimas 5 linhas. Né? E aqui o summary, né? Autos, a gente tem aqui os valores estatísticos, um sumário, um resumo estatístico desse modelo, né? Desses dados. Né? Então aqui a gente tem média, terceiro quartil, né? Mediana, enfim, temos moda, tamanho. Né? E aqui continua. Agora nós vamos preparar os dados. A primeira fase aqui da modelagem é preparar os dados. Né? Vamos ter que prepará-los. Primeiro, nós vamos ter que obter os dados em um formato que seja permitido que o algoritmo opere para construir o modelo preditivo. Então, obtenção dos dados no formato adequado. A gente tem os dados lá, mas temos que formatá-los, tá, para que a gente aplique o algoritmo, né, nesses dados para gerar um modelo preditivo. Então, para a gente formatar os dados, a gente tem que compreender os dados, a estrutura deles, né,
e olharmos, traçarmos uma estratégia de como nós podemos alterá-los para poder deixá-los no formato que seja aplicável, né, ao algoritmo de predição do modelo. Então nós usamos a função str, né, e aí nós verificamos a estrutura dos dados que estão lá no DataFrame autos. Então nós temos isso aqui, str da autos, a gente tem aqui, né, novamente, a estrutura de dados. str de structure, né, estrutura. Então nós estamos vendo a estrutura de autos, né. Então nós temos aqui a estrutura, eu botei 3 pontos aqui porque essa base de dados é extensa, né? 398 observações de 9 variáveis, então bastante coisa. E aqui é um resumo, né? Depois que nós observamos a estrutura, a gente pode verificar que é necessário preparar e limpar os dados. A gente tem que preparar os dados, limpar os dados, né? E para isso nós temos um roteiro, né? O roteiro é, primeiro, renomear os nomes das colunas, né? Não é que seja estritamente necessário fazer isso, mas é melhor a gente usar os nomes das colunas para dar clareza, né? E a gente lembrar do que estamos fazendo. Depois você pode começar a modelar e depois, uma semana depois, você pegar os dados e se você tem lá o nome certinho, você se lembra mais facilmente, né? De repente 1 mês depois, 6 meses depois. Então, para você lembrar é mais difícil. Se você tem lá o nome das colunas bem especificado, bem claro, fica muito mais fácil, né? Clareza, concisão, né? Coerência, coesão também são importantes atributos para quem vai trabalhar com linguagem de programação, qualquer linguagem, né? É importante pensar no leitor, no usuário, possível usuário da linguagem, né, que pode querer implementá-la para outra aplicação e tal, e para isso a gente tem que ter clareza, tem que preparar os códigos de maneira clara, né, coesa, coerente, consistente. Aqui a gente vai agora, depois de renomear os nomes das colunas, a gente vai alterar o tipo de dados da horsepower, que é a variável preditora V4. Está aqui, V4 está aqui, né? São os cavalos, né? Nós vamos mudar essa variável para numérico, porque aqui está, essa variável aqui, V4, como está entre aspas, isso aqui já é uma string, não é um valor numérico. Então a gente vai ter que alterar isso aqui e transformar em números, senão vai dar problema depois, tá? Temos que transformar essas strings em valores numéricos. Então a gente vai ter que alterar, né? Não pode ser caractere, né? Está no tipo caractere. Então está uma string, não pode ser string, tem que ser um conjunto de números, uma série de números, né? Só que a função carregou por default, né? E transformou esses dados em caracteres, mas eles têm que ser numéricos. Depois nós temos que cuidar dos valores ausentes. A variável horsepower tem 6 valores ausentes, tá? Se você der uma interrogação na coluna V4, fizer isso aqui, somar autos V4 igual a interrogação, vai aparecer 6 valores ausentes, né? Então você pediu os valores ausentes e ele te informou, são 6 valores. A gente tem que trabalhar esses valores, cuidar desses valores, né? Esse sinal aqui de igualdade é diferente do igual, que é um sinal de atribuição no R. Nunca esqueçam disso, né? 2 iguais são, na verdade, um sinal de igualdade. 1 igual é um sinal de atribuição do valor para uma variável, ou de uma string para uma variável, etc. Então, mudar os atributos que possuem valores discretos para fatores também. Outra, quarta etapa aqui. Mudar os valores, os atributos que possuem valores discretos para fatores. Nós temos 4 variáveis com valores discretos: model, cilindros, origem e ano. Tá? Então temos 4 variáveis com valores discretos. A gente tem que transformar esses valores discretos em fatores. E o quinto passo é eliminar o atributo V9, que é o nome do carro, porque não vai importar para o nosso modelo preditivo, tá? O nome do carro não vai importar. A gente tem o atributo origem, né? Se nós não tivéssemos o atributo origem, a gente podia usar o nome do carro, né, como origem, mas não temos, nós temos o atributo origem, então não é necessário usar o nome do carro, tá? Então, primeiro passo, novamente, vamos renomear os nomes das colunas. Agora vamos para
parte prática. Aqui. Call names, mudando os nomes das colunas, autos aqui, né? E vamos botar aqui MPG, cilindros, displacement, né? Inclusive o car name, depois a gente vai tirar o car name. Mas vamos trocar só o nome de todas as colunas. Então aqui, trocamos, né? Colocamos call names, trocamos os nomes, pedimos o head para ver, realmente, ó, trocamos aqui MPG, cilindros, displacement, horsepower, weight, e reparem que antes, olha como é que estava antes. Era V1, V2, V3, V4, né? E falava aqui o tipo de classe, né? Numérico, inteiro, numérico, caractere, inteiro, etc. Né? Então já mudamos, renomeamos as colunas. Né? Tá aqui. Pedimos o head, né? Que são as primeiras colunas. Agora nós vamos, segundo passo aqui, relembrando, alterar o tipo de dados da horsepower, que é a variável preditora V4, nós temos que mudar para numérica. Antes era caractere. Então vamos lá. Nós pegamos aqui autos, o cifrão, que indica coluna, né? Então eu quero, aqui está falando o seguinte, está dizendo, eu quero a coluna horsepower do cifrão, do autos. Então eu coloco assim, autos, cifrão, horsepower. E jogo s.numeric, autos, coluna, horsepower. Então eu vou transformar a coluna horsepower autos em numérica. Né? Ela hoje está como caractere. Tá? E aí eu jogo isso aqui e aparece aqui, o sistema está divertindo. NAs foram introduzidas por coerção, tá? Porque nem todos os valores de horsepower eram numéricos, alguns valores eram ausentes, tinha NAs ali. E foram representados com o caractere ponto de interrogação. Então o R converteu esse caractere, ponto de interrogação, para NA. É isso que ele está dizendo. Eles fizeram um mecanismo de coerção para representar esses valores, né, que estavam ausentes, o caractere ponto de interrogação, converteu ponto de interrogação em NA. Tá? Esse mecanismo é chamado de coerção. Forçou que o ponto de interrogação virasse NA. Tá? Isso que ele está dizendo para vocês. Vamos checar agora. Vamos olhar lá, sum, né? E ver is.na, autos, e eu quero ver a coluna aqui, horsepower. Realmente aparece que tem 6 valores not available, não disponíveis, valores né, sem espaços, né, sem valores. Né, e aqui a gente pode utilizar para trabalhar com valores ausentes das variáveis contínuas e trocar cada valor ausente pela média. Então eu quero preencher esses 6 valores aqui. Né? E o mecanismo usado para isso é você pegar a média da coluna inteira e substituir nesses valores. Tá? Isso é um recurso estatístico. Tá? Então eu vou pegar a média da coluna inteira, horsepower, e substituir nesses valores omitidos. Tá? Então eu faço isso aqui. Tá? Substituir, média, min, tá? E joguei aqui na coluna horsepower. Esse script na.rm true informa a função para não usar colunas com valores nulos. Tá? Na rm true não vai incluir na média os zeros que eventualmente surjam lá, tenham lá. Então a média é feita sem valores nulos. Tá? Porque senão a função vai retornar NA. Se eu não incluir esse atributo, esse argumento, isso vai me gerar valores NA. Tá? Vou olhar novamente se o procedimento deu certo. Faço novamente, agora tem 0. Quer dizer, não temos mais valores omitidos. Tá? Funcionou. Agora eu vou transformar os atributos com valores discretos em fatores. Novamente, o terceiro passo, eu acho. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Espera aí. Agora o quarto passo.
Mudar os atributos que possuem valores discretos para fatores. Nós temos 4 variáveis com valores discretos: modelo, cilindros, origem e ano. Então vamos lá. Tá. Transformar os atributos com valores discretos em fatores. Tem 3 atributos definidos como discretos. 3 linhas de código os modificam para fatores. Então, aqui, autos, cifrão origem, factor, autos, cifrão origem. Estou mudando os valores da coluna origem de autos, estou mudando para fatores. E estou jogando no novo autos, cifrão origem. Mesma coisa o modelo, o ano. Né? E a mesma coisa aqui também cilindros. Transformando essas colunas em fatores. Tá? E agora, a etapa final do roteiro, daquele roteiro lá, é excluir o atributo nome do carro. Né? Então agora eu ponho aqui, essa coluna nome do carro, eu ponho nulo. Eu jogo nulo, zerei a coluna. Tá? Excluir, removi. Tá? Agora, novamente, a preparação dos dados. Aqui. Fizemos a limpeza, vamos dizer assim, dos dados, né? A adequação dos dados. Agora vamos prepará-los para elaborar o modelo. E é uma etapa fundamental para a modelagem, ou modelação, como se fala em Portugal. Inicialmente, nós vamos observar a estrutura após as etapas iniciais da preparação dos dados. Primeiro, vamos ver a estrutura dos dados novamente. Structure, autos, pedimos aqui, realmente mudou. Temos agora as colunas aqui renomeadas, né? Tudo é numérico, numérico e fator, né? Numérico, fator, numérico, numérico, fator. Né? Não temos mais caracteres. Enfim, conseguimos dar aquela limpeza que nós queríamos. Né? Na saída descrita anteriormente, os atributos cilindros, origem e model year foram realmente transformados em fatores, como eu disse. O atributo carName foi removido, tal como nós queríamos também. Agora sim, que nós preparamos os dados, checamos a preparação deles, olhamos a estrutura dos dados novamente, vamos para o desenvolvimento do modelo. Primeiramente, nós dividimos o conjunto de dados, autos, né, em 2 partes. Desculpe. Então, a primeira parte é para treinar os dados, é a parte de treino. Né? Temos uma parte do conjunto de dados autos que é para treino, e a segunda parte é para teste. Né? Como se dizia antigamente no futebol, treino é treino, jogo é jogo. O jogo aqui é o teste. Né? Treino é uma parte dos dados que a gente usa para treinar. A proporção é 70-30. 70% de treino, 30% de teste. Tá? As 2 linhas de código seguintes computam e armazenam os dados de cada conjunto. Conjunto de treino, conjunto de teste. Essas 2 linhas de código vão computar e armazenar os dados do conjunto de treino e do conjunto de teste. Então aqui a gente tem, ó, test size, tamanho do conjunto de teste. A gente pega o número, né, de linhas, de autos, subtrai do train size. Aliás, na verdade, primeiro a gente coloca, está errado aqui, apareceu primeiro o segundo. Na verdade aqui a gente começa com o conjunto de treino. Tá? O tamanho do conjunto de treino vai ser, vou arredondar, né, 70% das linhas do autos, né, n-row, 70% vai ser, como eu falei aqui, vai ser arredondo, né, e coloco no conjunto de treino. 70% das linhas do conjunto dos dados de autos. Né? E o test size, o tamanho do conjunto de teste, vai ser o conjunto total de autos menos o conjunto train size. Ou 0,30 também, quem quiser fazer 0,30, tanto faz. Tá? Vai dar na mesma. Tá? Aqui nós então pedimos o train size, ele tem 239 observações, e o test size tem 119 observações. Então nós temos aqui o tamanho dos 2 conjuntos, mas não criamos os conjuntos. A gente sabe que nós dividimos um conjunto autos em 2 partes, 70%, 30%. Tá? Agora nós temos que criar os conjuntos. Né? O conjunto autos também aparece ordenado. Tá?
A coluna Model Year aparece ordenada do menor para o maior. Tá? A gente viu isso lá na estrutura antes. Então nós não podemos, dado que nós temos aqui colunas ordenadas do menor para o maior, duas colunas, né? O conjunto altos, aliás, está todo ordenado, e a coluna Model Year está ordenada do menor para o maior. Então a gente não pode fazer uma divisão pura. Né? Pega os primeiros 70, os últimos 30. Não pode fazer isso. Tá? Nós temos que evitar vieses. Né? Evitar viés nessa seleção dos dados, viés de seleção. A gente tem que evitar isso. Então, observando os dados, a gente vê que a maior parte dos carros mais pesados, de 8 cilindros, que tem maior deslocamento e maior potência, estão lá no início, no topo do conjunto de dados. Tá? Então, os carros mais antigos podem ser comparados com os mais novos da seguinte maneira. Eles são mais pesados, os antigos, eles têm 8 cilindros, os mais novos não têm, eles deslocam mais, apresentam maior deslocamento, os mais novos menos, e são mais potentes que os mais novos. Tá? Então, se a gente consultasse um especialista em automóveis, ele diria que os atributos estão correlacionados entre si. E diria também para nós quais são os mais importantes atributos para análise. E ainda diria para nós quais as variáveis são mais relevantes para fazer experimentos. Novamente, esse modelo tem a ver um pouco com economia experimental. Tá? Tem a ver também com um pouquinho de economia de análise de projetos e um pouco de economia de transporte, energia também. Isso aqui é um experimento que nós estamos fazendo. Né? E também esse especialista ou especialistas poderiam apontar quais variáveis que devem ter pesos maiores. Eles poderiam nos sugerir atribuições de pesos para variáveis mais relevantes, pesos maiores para variáveis mais relevantes e pesos menores para aquelas menos relevantes. Então nós temos que criar um conjunto de dados de treinamento e outro de testes. E os dois conjuntos devem ser representativos do conjunto autos, aquele conjunto de dados inicial. Então nós criamos o conjunto de treinamento com base em uma escolha aleatória. Vamos aleatorizar o conjunto de dados para eliminar um viés que poderia existir se a gente dividisse ele na base da divisão simples, né? 70%, 30%, não. Vamos aleatorizar o conjunto para evitar o viés. E outro passo é fazer com que esse teste seja reproduzível. Tá? Porque, na medida que ele seja reproduzível, nós podemos aprender com esse mesmo exemplo. Né? Reproduzi-los outras vezes. Reproduzi-lo outras vezes. Então, a gente define uma semente, uma seed, para o gerador aleatório. E aí nós temos o mesmo conjunto de treinamento aleatório. A linha de código, que é essa aqui, set.seed, faz isso. Né? Set.seed é definir uma semente. Tá? 1, 2, 3. Então reparem aqui que nós definimos uma semente 1, 2, 3. E julgamos a amostra, sample, amostramos, né? N-row altos, o tamanho é o train size, o tamanho dessa amostra é o tamanho do conjunto de treino. Né? Jogamos essa amostra e jogamos nesse vetor aqui, né? Aliás, nesse objeto, não sei se é vetor, pode ser um data frame também, nós jogamos nesse objeto training indices. Tá? E aí nós definimos o train set, conjunto de treino, como altos, training indices, tá? Os primeiros, e depois o test set, altos, menos training indices. O que sobrou fica conjunto de teste. A maior parte já está definido lá atrás, que é conjunto de treino que tem 70%. Né? Então é isso aqui. Uma vez dado que essa mesma semente foi usada para criar uma amostra aleatória de índice de treinamento, a saída do RStudio vai ser essa aqui. Agora eu vou pedir o conjunto de índices de treinamento e me dá aqui. E está aqui. Training Indices. Então o train set é o conjunto de treinamento. É esse aqui. Que tem 147 observações.
e um resultado seed type para cada observação. Então está aqui, ó. E um resultado seed type para cada observação. Nas etapas de elaboração do modelo, nós informamos ao algoritmo qual o resultado. E esse resultado é utilizado pelo algoritmo de classificação para treinar o modelo. Tá? Repetindo. Quando nós elaboramos o modelo, a gente informa para o algoritmo qual o resultado. E esse resultado é utilizado por esse algoritmo de classificação para treinar o modelo. E ele vai treinar o modelo observando as relações entre as variáveis preditoras, que são aqueles 7 atributos, e o rótulo, que é o seed type. Tá? Então o rótulo, que é o resultado esperado, é previsto, é o seed type. Tá? Então o conjunto test set tem o resto dos dados. Né? O restante dos dados, que não estão no conjunto de treino, compõe o conjunto de teste. Todos os dados excluídos do conjunto de treinamento estão, obviamente, no conjunto de teste. Tá? O conjunto de teste também tem o rótulo seed type. Então, nesse modelo, quando nós utilizamos a função predict com um conjunto de testes, quando nós utilizamos a função predict com um conjunto de testes, esse rótulo seed type é ignorado. E só as variáveis preditivas são usadas, aquelas 7. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ter os nomes das colunas idênticos àquelas adotadas no conjunto de treinamento. Os nomes das colunas têm que ser os mesmos nomes que foram adotados no conjunto de treinamento. E aí sim a gente vai treinar o modelo, né, que é a próxima etapa, e nós vamos usar então o pacote parting, que vai criar um modelo de árvore de decisão. A gente usa um pouco de árvore de decisão aqui, além da regressão. E essa árvore de decisão vai usar o seed type como a variável de destino. As outras variáveis, aquelas 7, são usadas como preditoras. Tá? O seed type é a variável de destino, a variável predita, e as outras 7 são variáveis preditoras. Tá? Para isso, os nomes das colunas devem ser os mesmos dos conjuntos de treinamento. Eu repeti um pouco aqui, acho que está repetido essa lâmina aqui. Mas como é um assunto importante, vai repetido mesmo. Bom, agora usamos a função LM, Linear Model, para criar um modelo de regressão linear. Agora a gente vai passar para a regressão. Tá? Depois de tratarmos o modelo, adequarmos, prepararmos os dados, criarmos o modelo, separarmos os dois conjuntos, agora a gente vai criar a função linear. Vamos para a etapa da regressão linear. A LM vai usar o atributo MPG como variável de resposta e as outras serão as variáveis preditoras. Tá? MPG é a variável de resposta e as outras são preditoras. Então aqui model, linear model, que é a regressão linear. A fórmula é igual a train set, coluna MPG, que é a variável de resposta. Então nós pegamos a coluna MPG do conjunto de treinos, colocamos em fórmula, né? E data igual a train set. Os dados são conjunto de treino. Tá? MPG é a variável de resposta. Fazemos a regressão. As variáveis preditoras são as outras. A variável de resposta é train set. Pedimos um relatório estatístico, summary, model, está aqui. Valor mínimo, né? Mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, valor máximo. Tá? Os coeficientes estimados, desvio padrão, T, tá? R quadrado ajustado, estatística F, enfim. P-valor. Agora vamos analisar os resultados. Né? A gente destaca alguns pontos. O valor do R quadrado múltiplo, que é esse aqui, 0,8741.
nos informa, isso aqui é uma revisão estatística, eu estou só usando aqui para interpretar, mas vocês já sabem isso, né? Desde a graduação. Nos diz como a linha de regressão se ajusta aos dados, é um indicador da qualidade do ajuste, o valor 1 significa que é um ajuste perfeito, aquele blá 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 de estatística. Né? O valor R quadrado 0,874 é satisfatório, está próximo de 1. 87,45% da variabilidade em MPG é explicado pelo modelo. Né? Então tem um valor de R quadrado interessante. O p-valor diz quanto o efeito das variáveis preditoras são significativas na variável de resposta. A convenção que se adota, isso aqui estou repetindo, mas vocês já sabem, né? A convenção é que um p-valor menor que 0,05 costuma indicar que podemos rejeitar H0. H0 diz que as variáveis preditoras não têm em conjunto, né, efeitos sobre o MPG, que é a variável de resposta. Então, p-valor de 2.2 com 16 zeros à frente é muito menor que o 0,05. Né? Então, os preditores têm efeito sobre MPG. Agora a gente faz as predições. Analisamos os resultados, vimos que o modelo é robusto, né? A regressão saiu legal. Agora nós vamos fazer predições com os dados do conjunto de teste que extraímos do conjunto completo. Né? Tiramos o conjunto de teste daquele conjunto completo. E vamos prever MPG para cada linha do conjunto de testes. Né? Predictions aqui, que é esse objeto aqui. A gente joga predict, que é a função. Os argumentos são model, que é o modelo que nós temos. O conjunto de treino, tá? O intervalo eu coloco predict e o nível, né, que a gente quer, 95%. Agora examinaremos o código e a saída de algumas predições. Pedimos o head para olharmos, né, as primeiras linhas das predições, e temos aqui as predições. O ajuste, lower, upper. E temos aqui essa matriz de saída. Né? Os valores previstos na coluna fit são os ajustes, os valores ajustados, que são os valores previstos. Né? E o intervalo de previsão, lower, upper. Intervalo de confiança 95%. Quanto maior o grau do intervalo de confiança, maior o intervalo e vice-versa. Né? Já sabemos disso. O valor previsto vai se encontrar no meio do intervalo. Né? Então, se você alterar o grau de confiança, você não vai mudar o valor previsto. Tá? Isso é importante dizer, embora seja um tanto óbvio, né? Mas é importante mencionar isso. A primeira coluna é correspondente ao número da linha, do conjunto completo de dados. Se você quiser olhar os valores reais e previstos lado a lado, você pode compará-los usando esse objeto aqui, comparison, e usando de novo aquela função cbind, né, que vai nos juntar as predições, né, aqui linha coluna 1, né, com o trainset MPG, com a coluna MPG do trainset, que é a variável de resposta. Aqui os nomes, das colunas, né? A gente pega aqui comparison, os nomes, e vamos juntar aqui o actual e predict. Vamos trocar os nomes dessa coluna aqui, os nomes das colunas do objeto comparison. Aqui aparece, ó, ficou legal agora, ó, atual, valor predito, previsto. Né? Pegamos o head, só as primeiras linhas, aqui. Novamente, pedimos um resumo estatístico das duas colunas para comparar suas médias. Então, a coluna atual, o valor previsto. Tá? Média, primeiro quartil, mediana, né? Terceiro quartil, valor máximo, valor mínimo. Agora, analisando os resultados, nós usamos o erro percentual absoluto médio, que é o MAPE, tá? Medium Average Percentage Error, né? Erro percentual absoluto médio, para medir a precisão do nosso modelo de regressão. A gente quer medir a precisão do nosso modelo de regressão, vai usar o erro percentual absoluto médio. Né? A fórmula desse valor do erro percentual, que é o Absolute Percent Error, é esse aqui. Tá? Essa fórmula está, se você quiser, eu posso deixar aqui, tá? Mas ela é
Eu escrevi sem notação matemática, então ficou meio esquisito, mas dá para entender. Né? Y é a pontuação atual, Y maiúsculo, né, em módulo, né, menos a pontuação prevista. Então, o diferencial entre a pontuação atual e prevista, em módulo, valor absoluto, aqui divide pela pontuação atual, que é um índice, né, como se fosse uma taxa de acerto, vamos dizer assim, divide pelo número de pontuações previstas, né, e multiplica por 100. E aí, depois que inseríamos os valores na fórmula, a gente obtém um erro somente de 10,94%. Um erro percentual médio, botamos o MAPE aqui, né, e temos isso aqui. Tá? A linha de código seguinte permite visualizar os resultados e erros numa tabela. Então a gente vem em Maple Table, coloca o cbind, junta tudo aqui, troca os nomes para absoluto, erro percentual absoluto e geramos isso aqui. Temos mais uma coluna aqui. O erro percentual absoluto. E o código que possibilita ver o erro percentual de novo. Né? Pedimos aqui o erro percentual, vai ser de 9,53. Aqui, na verdade, não é 10,94, é 9,53. Né? Está errado. Né? Isso é um erro de 10,94, não. Dá 9,53. Na verdade, o erro é menor ainda. Né? Isso quer dizer que a gente tem quase 91% de probabilidade de acerto. Tá? Novas previsões. Nós utilizamos a função predict com uma lista de valores, de atributo, para fazer previsões com novos dados. Não temos uma nova observação de teste aqui. Então nós vamos somente criar alguns valores para os atributos. Aqui, new prediction. Fizemos o predict de novo aqui, modelo, lista, de todas as colunas. Né? Nível de 95%. Tá? O intervalo predict. Tá? E aqui pedimos uma nova previsão. New prediction, aí diz aqui o valor ajustado, valor estimado, né? Intervalo de estimação, né? Lower, upper. Uma primeira previsão real, aqui é uma previsão real, né? A partir do modelo de regressão. O modelo prevê que esse carro hipotético aqui, esse carro aqui, né? Aqui eu atribuí valores, eu esqueci de falar isso é importante. Eu coloquei aqui que o deslocamento é 370, que o cavalo-força aqui, a potência aqui é 150, o peso é 3.904 quilos, 3 toneladas, a aceleração 12, o modelo, o ano do modelo, fator 70, a origem, fator 1, né? E aqui o intervalo previsto, 95% de significância. Então aqui, a primeira previsão real, a partir do modelo de regressão, prevê que esse carro hipotético vai ter um consumo de 14 milhas por galão. 14 milhas aqui. Quase 15, né? 14,9. Né? Então não é tão econômico assim, não. Ocorre que esses dados são inéditos, né? E você não tem uma base de comparação. Esses dados você jogou ali e não tem uma base de comparação. Então, depois de avaliar o modelo com um conjunto de dados de teste, e depois de você ficar satisfeito com a precisão, aí sim é que você poderia dizer que tem um bom modelo preditivo. Novamente, isso é importante. Esses dados são inéditos. Tá? Você tem que ter uma base de comparação, tá? E avalia o modelo, o resultado do modelo, com um conjunto de dados de teste. Aquele conjunto de dados de teste. E aí, se você tiver, depois disso, de avaliar, comparar, um bom grau de satisfação, se você ficar satisfeito com a precisão, aí sim você pode dizer, não, tem um bom modelo preditivo aqui, consegui fazer previsões, gerar previsões interessantes aqui. Né? Aí você pode medir os resultados e comprovar a eficácia. Para construir um modelo preditivo melhor e mais eficiente, você tem que fazer mais experimentações. Novamente, tem a ver com economia experimental, tem a ver com economia computacional, tem a ver com machine learning, tem a ver com análise preditiva, predictive analysis, enfim. Né? Essa área é muito multidisciplinar, né? E tem, claro, muito a ver com economia. Com elas, através dessas experimentações, nós encontramos a melhor combinação de preditores. Essa combinação vai nos permitir criar um modelo mais rápido e preciso. A gente vai ter que avaliar qual a melhor combinação, né, de preditores.
Uma forma prática de construir um subconjunto de atributos é encontrar a correlação entre as variáveis. Você pode medir a correlação entre as variáveis e remove aquelas correlações que estão muito correlacionadas. Aquelas variáveis, melhor dizendo, que estão muito correlacionadas, você remove e pega aquelas com baixa correlação. Aí você consegue construir um subconjunto de atributos que potencialmente vai gerar melhores previsões. Né? Você remove essas variáveis redundantes, aquelas que estão muito correlacionadas, e que acabam não acrescentando muita informação de qualidade ao ajuste. Então você acaba gerando mais velocidade e até precisão também ao modelo. Agora, as considerações finais. Esse procedimento é muito válido quando você tem muitas observações. Então, essa escolha de combinação, de melhor combinação, essas mensurações de correlação entre as variáveis, remoção daquelas muito correlacionadas, isso aqui é muito útil quando você tem muitas observações, muitas linhas de dados. Né? Aí você tem, quando você tem isso, né, muitas observações, o poder de processamento cai e a velocidade fica menor. E você pode também gerar previsões piores. Né? Quando você tem esse grande conjunto de dados, né, e tem muitos atributos numa linha de dados, isso retarda, demora, atrasa o processamento. Então, é sempre bom eliminar o máximo possível de informações redundantes, que são, novamente, aquelas variáveis que têm alto grau de correlação. Aqui o resumão de códigos úteis, né? Eu sempre deixo aí no final da apresentação. Né? Aqui os códigos, né, que são úteis aí para a gente trabalhar. Tá? E é isso. Nas próximas aulas eu vou gravar mais 2 modelos de análise preditiva. Tá? Trabalhar os 3 modelos que são mais utilizados de análise preditiva. Esses modelos, esses outros 2, não usam regressão, usam outras ferramentas quantitativas mais associadas com classificação, algoritmos de classificação. Tá? Então, até as próximas aulas.